nos fez uma só tribo. Vamos. Bom dia, amados. Que a graça e paz do Senhor seja com todos nessa manhã. Eu gostaria de começar conversando com vocês nessa manhã, contando uma história. Em 1947 e 1948, lá no século passado, alguns missionários lá da América resolveram vir para a América Latina a fazer um bom trabalho com a tradução da Bíblia, alcançar povos que precisam de ouvir de Jesus. Está aquela equipe, forma uma equipe e desce então aqui para o Equador, falar do amor de Jesus Cristo. Não vou falar da história deles, mas sim apenas para lembrar a história daquelas famílias em que deixaram. Tá, aqueles casais, então, eles resolvem adentrarem naquela selva, procurar aqueles parentes nossos que estão nessa selva, embrenhados nessas matas ali. Depois de terem um contato com aquela gente, aquele povo amada de Deus também, foram surpreendidos com armas dessas, tão grandes, ao ponto de penetrar os seus corpos e serem flechados e serem mortos por elas, parentes nossos. O que eu quero dizer com isso, queridos? A história que se repete por anos, né, o eco dessa dor, da perca. Eu fico pensando naquelas criancinhas ainda quando pequeno, né? Papai, mamãe, que horas que o papai vai voltar para casa? A dor que sai do coração daquela mãe naquele momento, né? E saber que o seu filho não sabe que seu pai vai voltar, mas ela sabia. Mas como ela pode então transmitir essa dor que se ecoa por tantos anos? Isso para a gente dói demais. Aqueles missionários foram mortos, mas o fruto do trabalho deles a gente tem hoje em nossas mãos. Eu não conheço a história de nenhum de vocês aqui. Como que vocês foram alcançados? Da maneira em que vocês foram alcançados. Mas eu sei que vocês têm uma história, talvez de 30, 40, 20, 50, 100 anos, que o Evangelho já tem chegado até vocês. Mas com os nossos irmãos Alcas ali, os Waldanes, o Evangelho chegou através de morte, através de dor, de perca. Nesses anos todos, há pessoas que já foram, aqueles que puderam chegar lá, talvez os filhos voltaram, como nós temos uma história fantástica desse povo, dessa gente ali. Mas eles têm a palavra de Deus. Mas custou vida. Não foi um tempo só, não foi um momento de 2, 3, 4 anos, foram anos de trabalho, até se entender e colocar a palavra de Deus de maneira que nós venhamos a entender e compreender a nossa cultura, a nossa gente, a nossa fala, como nós vivemos, como nós andamos. É assim que nós vamos poder transmitir a palavra do Senhor de maneira clara e objetiva. E nós temos essas ferramentas em nossas mãos. Nós trabalhamos com o uso das Escrituras. E eu queria perguntar para vocês, quantos de vocês têm a sua Bíblia em suas mãos? A tua Bíblia que te fala ao coração, que é a tua língua materna, que está enraizada no teu coração, no teu corpo, na tua alma, em que você vai prestar conta para Deus. Aqui está a minha palavra, escrita na minha língua, a língua macuxi. Me desculpem vocês, mas lá no céu, a língua mais falada, mais ouvida, mais amada, vai ser a minha língua, vai ser falada lá no céu. Eu não sei a de vocês, aí é com vocês, mas a minha, ela vai ser falada lá, isso eu creio. Agora, se nós a rejeitamos e deixamos ela de lado, aí nós vamos prestar conta com o nosso Criador. E nós trabalhamos com isso para tentar envolver a nossa gente, o nosso povo, para que eles leiam, para que eles estudem, compreendam bem, claramente,
a palavra na sua língua é a nossa língua que vai falar ao nosso coração. Por mais que eu entenda, amados, o português, ou entenda uma outra língua, ela não me fala tão profundamente quanto a minha língua materna. Porque é nela que eu me deleito, é nela que eu conheço, é ela que vai falar profundamente ao meu coração. Não é um trabalho de 2, 3, 4, 10, 20 anos que nós vamos poder transmitir a palavra de Deus escrita de uma forma clara e objetiva. Nós temos muitos problemas com isso. E eu creio que nós podemos entender muito melhor se nós pudermos estar lendo a palavra de Deus na nossa língua, traduzida de maneira clara e objetiva, amados. Temos irmãos que têm gasto 30, 40, 50 anos em tradução da palavra de Deus para que nos entreguem essas palavras contextualizadas para nós, de forma que nós venhamos a entender, compreender o qual ela é importante para nós. Eu tenho muita dificuldade ainda no português. Tenho dificuldade também na minha língua. Porque há muitas formas que o português fala, que está escrito, que nós temos que contextualizar essa fala, essa escrita, para que nós venhamos a compreender melhor. A língua falada lá quando foi escrita, lá em Israel, para aquela, é uma outra cultura. E quando ela chega para nós, ela tem que ser contextualizada de uma outra forma, né? No passado, o pessoal usava lanças. Aqui nós usamos arcos e flechas para pescarmos e adquirirmos o nosso alimento. As armas eram diferentes. Há muitos lugares que não sabem o que é uma espada, não sabem o que é um canhão, uma outra coisa, a não ser a flecha. É o seu instrumento de vida. Então é dessa forma que nós vamos trazer o Evangelho para nós e que nós venhamos a entender claramente o que nós estamos fazendo. E nós temos trabalhado com isso. Trabalhamos nesse livro aqui, que é o livro Colocando a Bíblia em Ação. Porque há muitos povos que têm deixado a sua língua de lado. Têm deixado a sua língua morrer. O grupo meu, a quem eu pertenço, os Macuxis, a maioria dos nossos jovens não querem mais falar a nossa língua. Porque eles acham feio. Por eles ser um grupo minoritário, pessoas poucas falantes, né? E olha que nós não somos poucos, somos mais de 20 mil indígenas Macuxis. Mas nós temos tido a vergonha da nossa língua, da nossa cultura, do nosso povo, da nossa cor, do nosso cabelo, como nós somos. Há muitos que querem ser outros povos, querem ser outras gentes. E o desafio que eu quero deixar com vocês, amado, que vocês não deixem de falar, de praticar a sua língua. Vocês avós, vocês tios, ensinem os seus filhos a falarem a sua língua, porque essa é a nossa identidade. A identidade do Macuxi não está na pessoa dele, mas sim na sua língua falada, na sua cultura vivida, como ele vive, e servindo a Deus, como ele é. Eu não preciso mudar a minha forma, não preciso de uma vestimenta melhor do que eu estou aqui. Com essa vestimenta eu posso servir, posso glorificar, posso andar, posso amar a todos vocês, não ser diferente de vocês, porque eu tenho uma pessoa que é Jesus Cristo, e Ele fez essa transformação na minha vida. Há muitas formas de nós fazermos também esse trabalho. Há muitas formas. Eu gostaria de chamar um colega nosso também, que ele trabalha nessa área, ele vai passar uma outra área como nós também podemos trabalhar, e essa coisa vai ser útil. Muitas vezes quando eu estou fazendo esse trabalho, né, as pessoas vêm e conversam comigo, mas pastor, olha, nós estamos na era da digitalização, nós estamos na era da globalização, que ótimo, excelente. Há pessoas também trabalhando nessa área em que eles vão levar essa mídia, vão levar essa forma também deles poderem ouvir e de estarem também. E nós temos um colega também que trabalha nessa área, eu gostaria de passar um tempo para ele falar a respeito desse trabalho. Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui. Eu queria usar o que o Cléo falou a respeito desses irmãos que têm dedicado tantos anos de suas vidas para que os povos indígenas do Brasil tenham acesso a palavra de Deus na sua língua. Ontem foi falado sobre a importância da palavra de Deus, ontem à noite. Realmente é a coisa mais importante que nós temos acesso, é a palavra de Deus.
É ela quem... É através dela que o Senhor se revela a nós. É através dela que nós sabemos quem nós somos. É através dela que nós sabemos o que Ele espera de nós. É ela que nos dá a nossa identidade. E depois de tantos anos trabalhando com a tradução, o nosso esforço hoje é que essas traduções cheguem a todas as pessoas. Nós cremos que a palavra de Deus transforma, mas como essa palavra vai ser lida, vai ser ouvida, vai ser entendida, se as pessoas não têm acesso a ela? Então, lógico que nós temos um grande número já de Novos Testamentos traduzidos, nós temos muitos indígenas alfabetizados, inclusive com graduação, pós-graduação, nós temos muitos indígenas capazes, temos muitos indígenas que têm acesso à palavra de Deus, mas nós também temos muitos que não têm. Infelizmente, a gente tem uma visão às vezes um pouco míope a respeito do alcance de um povo. Nós falamos assim, no Chavante nós temos um casal de missionários e a palavra está traduzida. Bom, é verdade, mas quantas aldeias Chavantes existem? Quantas aldeias Macuxi existem? Será que todas essas pessoas têm acesso? Será que todas essas pessoas sabem ler a palavra? Entendem quando leem? Nós temos irmãos aqui de várias nacionalidades, mas nós temos muitos brasileiros. E eu sou brasileiro. E existe um dizer que diz que brasileiro não gosta de ler. Vocês já ouviram falar sobre isso? E é mentira isso? Não, isso é verdade. Porque nós ainda temos é muito forte na nossa cultura a transmissão oral de conhecimento. E mais do que isso, na verdade o mundo todo está voltando, saindo dessa transmissão escrita e voltando à transmissão oral. Quem tem o WhatsApp aqui? É mais fácil perguntar quem não tem, né? Todo mundo tem o WhatsApp. Quem tem Facebook? Todo mundo tem Facebook. Você lê e escreve ou você assiste e ouve? Né? Hoje o WhatsApp, eu estou cansado, porque a pessoa tem a coragem de apertar aquele microfone do lado e falar assim, amém. Eu falo, puxa vida, eu baixei um arquivo para ouvir amém só, né? Mas é mais fácil falar, é mais fácil assistir. Então nós estamos num processo, inclusive no mundo, não é só indígena, de retorno à transmissão oral de conhecimento. Nós estamos voltando a isso, não é verdade? Aprendemos pela internet. E se o mundo todo está usando isso, por que nós estamos atrasados ainda com relação a esse trabalho de tradução que foi feito durante tantos anos? Por que nós vamos ficar restritos às traduções escritas? A tradução escrita é importante, não dá para ser substituída. Você sabe por quê? Porque a tradução escrita é o que mantém a fidelidade. Se não fosse isso, por que o Senhor, sabendo que Israel também não era de uma cultura de transmissão oral? Era, né? E por que o Senhor escreveu? E por que o Senhor escreveu em pedra? Né? É fidelidade. O que está escrito o que está escrito é fiel, não é? Se mantém. Então, de forma nenhuma nós substituímos as traduções escritas. Por outro lado, nós temos feito um trabalho para otimizar esses esforços que esses missionários fizeram no decorrer de tantos anos. E nós temos visto que a produção hoje, a transformação dessa mídia escrita em mídia oral, em mídia visual, tem um alcance muito grande. Por isso, aqui existem duas organizações que trabalham juntas, a Gravações Brasil ali do lado esquerdo, aí está cercando vocês, a Gravação Brasil ficou do lado esquerdo ali, meu, e a CIL VMS ficou do lado direito. Essas duas organizações têm se esforçado para trabalhar, transformando todo o material escrito de evangelismo, de ensino, em material de áudio e vídeo. E nesse esforço nós temos alguns equipamentos que os irmãos já devem conhecer. Esse é um Mega Voice, esqueci o nome dele, né? É um aparelho para ouvir a Bíblia, né? Nós gravamos o Novo Testamento todo dramatizado, gravamos filmes como Jesus, Lucas, Gênesis,
Maria Madalena, gravamos histórias. Então esse é um material para audição, né, individual. Dá para ouvir em mais de uma pessoa, porque também tem um alto-falante, mas existem várias Bíblias hoje colocadas nesses aparelhos e que o povo tem usado, e as pessoas que não teriam acesso à palavra de Deus escrita têm tido acesso a ela em áudio. O outro equipamento que nós temos é esse, que chama-se Proclaimer. Eu estou meio desatualizado, já tem um menorzinho, mas esse aparelho aqui dá para 100 pessoas ouvirem, né? Também tem sido feito projetos. Obrigado. Também tem sido feitos projetos e colocado nesses aparelhos a gravação do Novo Testamento dramatizado. E nós temos tentado usar todos os recursos que o Senhor tem dado. Então, tanto com VMS, como com o CIL, como com Gravações Brasil, os povos aqui podem pesquisar. Nós não temos ainda tudo, mas nós temos uma série. Bom, temos todas as Bíblias escritas em site. Então, se vocês quiserem baixar a Bíblia na sua língua, para o seu computador, para o seu celular, é só nos procurar que nós temos o endereço. Mas nós também temos um sistema de rede, tanto as duas organizações têm um sistema de rede, onde a gente pode disponibilizar os filmes e Bíblias escritas e dramatizadas em áudio de algumas línguas, né, direto para o seu celular. Você chega lá, você abre a rede do seu celular como se fosse um Wi-Fi e baixa esse material para o seu celular em 5 minutos, menos do que isso, inclusive, né? Mas nós queremos que vocês usem isso, vocês divulguem isso, porque nós sabemos que no meio dos povos que estão aqui representados, existe uma série de pessoas que ainda não foram alcançadas. E algumas, nós podemos dizer que elas têm o coração duro, né? Mas, em muitos casos, não é o coração delas que é duro, né? É o acesso que não existe. Então nós queremos que os irmãos estejam aproveitando isso e principalmente orando, para que o Senhor continue dando discernimento, levantando pessoas que sejam criativas o suficiente para transformar esse esforço de tantos anos, né, tantos anos de trabalho na tradução, que transforme esse esforço em algo realmente grande, de impacto profundo na vida dos povos. Nosso alvo é ver esses povos, todos os povos, impactados pelo amor de Cristo. Amém? Obrigado, Cleber. Queridos, nós temos então esse desafio, não temos desculpa para dizer que não ouvimos, que nunca podemos ter o acesso à Escritura e à Palavra de Deus. Está em nossas mãos, então depende da gente, depende de nós. Esse filme da Terra Selvagem que eu falei para vocês aqui, ele se encontra em DVD, lá na barraquinha lá, depois vocês podem procurar lá, o Paulo Nunes, ele está vendendo esse DVD lá, e vocês podem ter acesso a isso com facilidade. Eu queria terminar essa fala nesta manhã contando uma outra história. Desse ano, eu estava lá no Maranhão, queridos Guajajaras lá, um povo muito querido, um povo abençoado, né? E muitos deles estão aqui conosco. Mas nós estamos lá num seminário, palestrando com eles, conversando, e no último dia, um cacique, né, ele chegou para nós e entregou o papelzinho para um colega nosso, falando a seguinte frase: meu nome é José Inácio, sou cacique dessa comunidade, aqui da Lagoa Comprida. O que os irmãos podem fazer para que eu aprenda a palavra de Deus? Como que eu posso me capacitar para pregar, para ensinar o meu povo a palavra de Deus? E o eco dessas palavras, irmãos, tem me acordado durante noites. Porque muitos de nós somos capacitados. Muitos de nós têm doutorados, têm tantas faculdades, mas aquele irmão estava pedindo apenas uma coisinha só: como que vocês podem me capacitar para que eu pregue, para que eu viva, para que eu tenha a minha vida santificada e possa glorificar o meu Deus? Ele não estava pedindo dinheiro, ele não estava pedindo um carro, não estava pedindo nada, ele estava pedindo como que vocês podem. E assim há muitos nessas selvas nossas, nos nossos sertões,
ribeirinhos precisando de alguém, e nós temos material de sobra. Muitos de nós temos condições de chegar até esses locais. Então vejam essas agências que estão aí em volta de vocês, conversem com eles, conversem com esses indígenas que estão aí também, e vejam a necessidade deles. Muitos deles estão pedindo apenas a presença nossa para estar com eles ali, para ensiná-los como ter uma vida de santidade, para melhor servir esse Deus de quem tanto nós falamos. Amados, que Deus os abençoe e muito obrigado por vocês emprestarem os seus ouvidos nessa manhã para poder ouvir esses desafios. O desafio está aí. Há muito para nós fazermos ainda. Há muitos povos ainda para nós alcançarmos aqui no nosso Brasil. No mundo inteiro há mais de 300 milhões de pessoas que nunca sequer ouviram falar de Jesus. E no nosso Brasil, com mais de 200 milhões, mais de 40 milhões de evangélicos, não conseguimos alcançar ainda os nossos 900 mil indígenas com a palavra de Deus. Para vergonha nossa, eu me sinto envergonhado porque eu não tenho conseguido ainda ganhar a minha gente, não tenho conseguido chegar até eles. E essa é a minha oração. Eu não quero viver muito tempo, mas eu quero ser usado por Deus enquanto eu viver de maneira digna e correta para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Obrigado, queridos, que Deus os abençoe.